Caros amigos, queremos agradecer a presença de todos encarnados e desencarnados e que possamos receber as bênçãos da espiritualidade superior, que conforme nos prometeu Cristo, onde estivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ele estaria presente. A exposição doutrinária de hoje tem o título Perturbações Espirituais no Lar. E a fonte é o programa Vida e Valores, produzido pela Federação Espírita do Paraná, e o palestrante nosso querido irmão Raul Teixeira. Muita gente se queixa de que periodicamente o lar vira um pandemônio. Muita gente afirma que às vezes percebe que a família está em polvorosa, que alguma força negativa parece ter penetrado o lar. Imaginam que houve trabalhos de magia, que alguém fez algum trabalho forte. Todo esse contexto popular em que nós queremos atribuir aos outros questões que estão sob nossa responsabilidade. Manter a nossa casa em paz, manter o nosso lar em ordem, é alguma coisa de nossa ossada. É alguma coisa que está sob nossa responsabilidade, sob nossa custódia. No entanto, é válido pensar que pelo fato de se reunirem dentro de casa criaturas com os mais variados pendores, caracteres, temperamentos, muitas vezes a família sofre mareios afetivos, emocionais e sentimentais. Dentro de casa existem aqueles cujo temperamento leva-os a debochar dos outros, a condenar sempre, jamais elogiar, apenas veem defeitos. Aqueles que falam aos gritos, os que são sempre grosseiros ao se expressar junto aos familiares. Aqueles que têm sempre um alfinete pronto para as alfinetadas comuns dentro de casa. Os que falam jogando piadas, com segundas intenções, e ferem o temperamento daquele que é mais sensível, ou que é pavio curto. E há aqueles que dentro de casa nem pavio têm. Explodem por qualquer coisa. Natural é pensar, nessas ocasiões, que nós estaremos dando margem a infiltrações espirituais inferiores. Como disse-nos o apóstolo Paulo, nós estamos o tempo todo sendo observados por uma nuvem de testemunhas. Mas se temos testemunhas, apostando em nosso crescimento, em nossa virtude, em nossa felicidade, não podemos descrer que haja outras testemunhas investindo em nossa queda. São aqueles inimigos do nosso pretérito, de nossas vidas passadas, de nossa existência presente. Eles estão sempre à espreita de nossa fragilidade, de um gesto em falso, de uma vivência incorreta, para que possam nos provocar malestares, aturdimentos, desarmonias, com o prazer patológico de nos ver sofrer. Acontece que essas circunstâncias são quase sempre criadas por nós, na liberdade que temos de fazer e de deixar de fazer. Nós somos aqueles que não refreamos a língua, imaginando
que todos aqueles que vivem dentro de casa conosco, na família, têm obrigação de aturar, de suportar nosso temperamento, nosso mau humor, o nosso caráter, por vezes intempestivo, o nosso pavio curto. E ao pensarmos dessa forma, estamos desrespeitando, ainda que dentro de casa, os outros, que embora nos gostem, nos estimem, são pessoas diferentes de nós. Será sempre importante que nos coloquemos no lugar dessas pessoas. Uma empatia se faz indispensável. Se eu estivesse no lugar dessa criatura, de minha mulher, de meu marido, de meu filho, de meu irmão, de minha tia ou avó, como é que eu gostaria de ser tratado dentro de casa? Que tipo de coisas eu gostaria de ouvir? Que tipo de outras coisas eu não gostaria de ouvir? Desse modo, a vivência dentro do lar seria marcada pelo respeito recíproco, em cada qual desempenhando o seu papel. Estivesse atento a não ferir o outro, a não desabonar o outro. Nada obstante, tivéssemos todo o espaço para dizer as coisas que estão certas, aquilo que está equivocado, o que precisa ser corrigido na pauta de nossa vida cotidiana, dentro de casa. Como estamos cercados, vale repetir Paulo, por uma nuvem de testemunhas, quando nos despautamos dentro do lar, qual é o tipo de testemunhas que nós convidamos para participar conosco dentro da vida íntima da casa? As entidades perturbadoras, espíritos desajustados ou enfermiços, aqueles que, de caso pensado, desejam provocar em nossas vidas desestruturações, e aqueles que estão enfermados, aturdidos, e que nem têm ideia de que se aproximando de nós estarão nos prejudicando. Estão inconscientes da realidade em que estão vivendo. Mas nem por isso eles deixam de ser atraídos por nós, quando realizamos as coisas indevidas. Por isso, pode haver, sim, influências espirituais bastante nefastas dentro de nossa casa, ou influências leves, em função do estilo de vida que adotemos viver. Em família, em razão de tudo aquilo que decidimos fazer junto aos nossos familiares. Se a nossa proposta for de viver o respeito, o amor, a harmonia, certamente atrairemos nobres espíritos para bafejar o nosso lar. Mas se fizermos diferentes, certamente as nossas companhias não serão nada agradáveis. Todas as influências que venhamos a sofrer em nossa residência, em nossa casa, não temos que pensar primeiramente que alguém nos desfechou pensamentos negativos, que alguém está fazendo trabalhos contra nós, trabalhos de magias. Porque o que manda na nossa casa é a nossa vivência. Todos aqueles que participamos da família, todos alvejados pelos pensamentos, pelas energias, pelos fluidos, pelas luzes ou pelas sombras,
a que tenhamos dado abertura, se nós estivermos vivendo com Deus na honestidade, na dignidade, no respeito recíproco, qual é o mal que irá nos atingir? Qual é a sombra que irá nos visitar? Mas quando nós estivermos nessa hibridização, como diz o ditado popular, acendendo uma vela para Deus e outra para o demônio, obviamente não somos fiéis a ideia nenhuma. Nós estaremos sempre no campo do de quem dá mais. E por causa disso ficamos vulneráveis a acompanhamento nocivos. É muito importante que prestamos atenção em um ditado popular antigo que assevera: diga-me com quem andas, que te direis quem és. Naturalmente, quando estamos lidando com as questões espirituais, a proposta é diferente. Os Espíritos nos dizem: dize-me quem és, e te direi com quem andas. E é a partir da nossa forma de ser, é a partir do nosso modo de viver, do pensamento que cultivamos, das ações que praticamos, que elegemos os nossos acompanhamentos espirituais. Poderemos estar muito bem acompanhados em termos psíquicos, mas poderemos estar muito mal resguardados. Daí vale a pena a família ter esse cuidado na sua vivência. Ninguém vai imaginar que dentro de casa não teremos altercações, alguma indisposição, alguém que te fale de uma forma mais ríspida, mais áspera, uns com os outros, e o outro se debulhe a chorar. Isso tudo faz parte da normalidade da vida doméstica cotidiana. Mas o que não deve acontecer é que essa postura de agressividade, essa postura ferinte, pessimista, negativa, se torne uma constante na relação familiar. Quando isso se tornar uma constante, não podemos ter dúvida de que estaremos, sim, mal assistidos. Criaturas espirituais de má índole, ou ignorantes ou inconscientes, estarão procurando fazer ninho na nossa consciência. Nos sentiremos lesados, traídos, amargurados, desprezados em casa. Nos sentiremos a sós, nos veremos pessoas solitárias, e tudo isso agasalhado por nós. Nessa baixa autoestima, vai fazendo com que entidades desencarnadas de má índole, infelizes em si mesmas, se apropriem desse caldo de cultura que nós lhe oferecemos para fazer toda sorte de estripulias, para provocar toda sorte de males, de infestações negativas no seio da nossa família. Será de bom alvitre instalar em nossa casa, pelo menos uma vez por semana, o hábito de orar. O Evangelho no lar, como chamamos, ou Jesus no lar, como quisermos. 5 minutos, ou 10 minutos, 15 minutos, para lermos uma página do bem, uma página do Evangelho, uma página bíblica, ou de um livro nobre,
que tenhamos na mão. Ler, comentar, verificar onde é que aquelas lições servem à nossa vida doméstica, à vida da família e à nossa vida individual. E depois, fazer a nossa oração agradecendo a Deus pela nossa família, pela nossa convivência, pela nossa harmonização e pedir a esse sempre terno, a esse Pai de amor e de bondade, a força de que necessitamos como membro de um clã, de um grupo doméstico, de uma família, para resistirmos a todas as tentações que nos vão encontrar pelos caminhos. Basta que saiamos às ruas, para que tenhamos todo tipo de dificuldades e de facilidades no trânsito, no comércio, na travessia da rua, nas relações sociais. Todos esses movimentos que realizamos no dia a dia nos darão o ensejo de fazer o melhor, de nos ajustarmos a boas companhias e a más companhias. E trabalhando dessa forma, nós vamos afugentando as influências negativas, ou melhor, vamos nos afastando das influências nefastas, ou melhor ainda, vamos nos vacinando contra essas ondas negativas, que periodicamente invadem o nosso lar e desestruturam a nossa família. É por causa disso que nós pensamos no quanto será importante para nós a oração em família, nas bênçãos do lar. Para finalizarmos, gostaríamos de lembrar do grande ícone espiritual, nosso querido irmão Chico Xavier, que antes de desencarnar, ele nos deixou um grande legado, um grande ensinamento. Vamos falar hoje sobre a palavra egrégora, ou egrégoro, proveniente do grego egregoreien, que significa velar, vigiar. Egrégora é como se denomina a força espiritual criada a partir da soma de energias coletivas, mentais e emocionais, fruto da congregação de duas ou mais pessoas. Vamos rodar a vinheta. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Egrégora é o que chamamos de padrão vibratório de uma casa. Tem uma relação direta com a energia e o estado de espírito de quem mora lá. Imaginem que o conjunto de pensamentos, sentimentos, estado de espírito, condições físicas, anseios e intenções dos moradores, tudo isso fica impregnado no ambiente, criando o que se chama de egrégora. O que poucos sabem é que as paredes, os objetos, a atmosfera da casa tem memória e registram as manifestações de energia de todos os acontecimentos. Assim,
como o estado de espírito de cada morador também é registrado. Por isso, quando você pensar na saúde energética da sua casa, tome a iniciativa básica e vital de impregnar aquela atmosfera apenas de pensamentos positivos e muita fé. Evite brigas e discussões desnecessárias. Observe o seu tom de voz. Nada de gritos e formas agressivas de expressão. Nunca bata as portas. Nunca, nunca. Assuma gestos harmoniosos, cuidando das suas coisas e das pessoas que você gosta. Com muito carinho. Não pense mal de ninguém. Pragas, nem pensar. E selecione muito bem as pessoas que irão frequentar a sua casa. Se por um acaso você tem uma mágoa profunda, ou até mesmo um grande ódio de alguém, procure ajuda para limpar essas energias densas do seu coração. Alegria, amor, paz, prosperidade, saúde, amizades, belezas, já estão de bom tamanho para começar, não é mesmo? Desejamos a todos um fraternal abraço com muita paz e amor, e que tudo o que foi dito aqui serviu primeiramente para quem falou. Os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. E nesse momento, queridos irmãos, vamos elevar os nossos melhores pensamentos a Deus e a Jesus, lembrando que estamos passando por um momento triste e difícil em nosso planeta, com a disputa entre os povos e, mais recentemente, com a chegada do vírus Covid-19 e a passagem abrupta para o mundo espiritual de irmãos que desconhecem a sua condição de espíritos imortais. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Pedir e Obtereis, nos esclarece que as energias providas pelas orações se multiplicam quando partem de muitos corações. Nós, unidos a partir do mundo material, vamos nesse momento abrir uma verdadeira clareira de luz com as nossas melhores energias, favorecendo a espiritualidade superior na realização da tarefa de socorro aos milhares de irmãos envolvidos nesses difíceis processos coletivos. Vamos orar, Senhor Jesus, luz de nossas vidas, modelo e guia da humanidade. Nesse momento, todos nós unimos os nossos corações para rogar por toda a humanidade, em especial pelos lugares onde há maior incidência da doença e onde ocorre o desencarne de centenas e milhares de irmãos, aonde tanta dor e tanto sofrimento invadem os corações humanos. Ó Mestre Jesus, nesse momento, nós nos unimos, encarnados e desencarnados, rogando ao teu coração magnânimo
que os dirigentes das nações sejam tocados em suas mentes e corações com relação à realidade espiritual, às responsabilidades que assumem diante das suas decisões. Ó Jesus, que no teu coração magnânimo luzes se derramem sobre toda a humanidade, auxiliando os companheiros que iniciam o grande retorno à pátria espiritual, sem o preparo devido. Ó Mestre, nesse momento nós te rogamos a presença amorosa em todos os rincões do planeta, que os homens sintam em seus corações a tua sagrada presença e que deem um basta às iniquidades, à crueldade e ao desamor. Seja conosco, Senhor, agora, amanhã e sempre. Que assim possa ser, Senhor. Seja em nossos corações, agora e sempre. Muita paz.